Deus me deu uma tarefa. Ele falou assim: olha, se sua vida está falsa e eu moro na verdade, porque o amor é verdadeiro, então, e se você está buscando felicidade, a felicidade é uma verdade que para se encontrar dela precisa ser sentida e não pensada, eu preciso que você siga o seu coração, que é ele que mostra o que você sente. Então, gente, eu comecei uma jornada. Bom, eu tava super insatisfeita com o que eu trabalhava por dinheiro, não trabalhava com coisa que eu gosto, eu não trabalhava por paixão. Mas aí já tinha uns anos, a vida tava me fazendo um convite de transição, assim, tipo, meu, não dá pra você ficar nesse trem que você não gosta. Tipo, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Dani Bueno, daí o Bueno Astral. Eu tô começando agora. Eu tô aqui, na verdade, não é muito por minha causa, sabe? Apesar de ser também... Vamos ser bem honesta, né? Há um tempinho atrás, eu andei descobrindo que... Bom, eu tava super insatisfeita com o que eu trabalhava por dinheiro, não trabalhava com coisa que eu gosto, eu não trabalhava por paixão. E isso me gerava várias insatisfações, sabe? Que pelo que eu entendi, era a base de vários outros problemas, assim, que eu gerava na minha vida pra tentar transformar em uma válvula de compensação pra esse fator. Mas aí já tinha uns anos, a vida tava me fazendo um convite de transição, assim, tipo, meu, não dá pra você ficar nesse trem que você não gosta. Tipo, ok que dinheiro é legal e faz um monte de coisa legal, mas tem certeza. E aí a gente fala assim, não, peraí, não quero isso pros meus filhos. Então eu decidi que eu ia fazer essa transição em mim, sabe? E daí deu que eu tava muito infeliz, sabe? Então eu tentei começar várias mudanças na minha vida pra essa direção de ficar feliz. Mas a que tava mais sendo protelada era essa transição profissional, que... Vamos ser bem realistas e bem honesto, bem verdadeiro, né? Quem é que tá afim de ficar na pindaíba pra fazer a transição pra uma carreira que gosta? Porque, tipo assim, dinheiro é muito legal. Eu intento, a minha intenção é que esse canal seja, assim, um canal pra espiritualidade, sabe? Já tem 15 anos que eu tô num estudo muito forte, assim, muito íntimo, dentro da minha alma, assim, muito no profundo, com espiritualidade e cura, né? Acaba virando cura. Fora que assim, eu gosto muito de ler, então eu tenho uma certa vaidade cultural, sabe? E tá aqui, sabe? James Redfield, tá aqui tudo que ajudou a arrumar minha percepção do plano 3D pro plano 5D, que eu confesso, espiritualidade é uma das minhas paixões e entrar na 5ª dimensão tá sendo um barato pra mim, então tô adorando e tô me entregando de todo o coração. O processo é difícil. Ele falou, não é difícil. Quando você fizer, você vai saber como é que é. E tipo, beleza, aprendi a fazer. Mas mesmo assim, quando eu tô fazendo ainda é difícil, porque é você olhar suas verdades interiores. E amigo, você vai ter que tirar a poeira debaixo do tapete que você passou a vida inteira guardando. Então assim, é muito choro, sabe? E por quê? Porque assim, tem uma carta no tarô que chama o Papa, né? A carta do Hierofante, ela fala de uma pessoa que tá numa posição de poder acessar os reinos do plano superior para trazer mensagens para cá, pra Terra. Então, assim, uma parte do meu amor por abrir esse canal aqui e falar assim, não sou eu que estou ganhando, mentira. Porque, assim, eu adoro entrar em contato com a espiritualidade. Quando eu ganho o prazer da conexão, de uma canalização, assim, eu sinto tanto amor por causa de todas as conexões que sim, eu sinto muito prazer, sabe? E eu tô vindo aqui, na verdade, é uma tarefa. Deus me deu uma tarefa. Ele falou assim, se sua vida está falsa e eu moro na verdade, porque o amor é verdadeiro, então, e se você tá buscando felicidade, a felicidade é uma verdade que para se encontrar dela precisa ser sentida e não pensada, eu preciso que você siga o seu coração, que é ele que mostra o que você sente. Então, gente, eu comecei uma jornada. Eu devo estar, assim, há uns 7 anos em transição, eu devo estar há uns 4 anos procurando como mudar minha vida do setor administrativo, de escritório, para tentar ir na direção do que eram os meus sonhos, que em partes também é ser itinerante, morar no motorhome daqui a um tempo e tal. E eu precisava, por causa disso, desenvolver um trabalho que eu pudesse fazer pela internet, de casa. Então, assim, nossa, eu comecei um trabalhão espiritual para fazer uma mudança na minha vida desde 2023. Cara, eu falo assim, Daniele, você teve a coragem de falar que queria atravessar essa jornada. Meu, parabéns pela coragem. Que assim, nossa, gente, você tem que se preparar. A hora que você quiser fazer isso, nossa, tô aqui contigo, mas eu posso te falar, você tem que se preparar psicológica, emocionalmente
para atravessar o momento da baixa financeira, principalmente se você ganha bem e está acostumado com o dinheiro e já entendeu que essa realidade mesmo assim não te fez feliz, sabe? Esse processo que eu passei, gente, preciso contar, o final dessa transição deu que eu pedi assim, fiz uns pedidinhos para Deus, sabe? Bem real. E falei assim, Deus, precisava assim, fazer uma limpeza aqui, porque eu não quero ser limitada aos limites de crença da minha família, porque eu já vi que deu um pouquinho errado, né? Eu vim de um lar evangélico, então assim, eles têm as limitações assim, muitas vezes de crença dessa religião, sabe? Então você pensa, uma filha que veio com o poder de ter acesso a fenômenos espirituais, de ver espíritos que se passaram, receber recados dos guias e tudo isso, sabe? Era muito fora pra época deles, na igreja evangélica. Então, assim, eu tive que buscar outras coisas, sabe? Eu achei muita resposta no espiritismo primeiro, depois no budismo, mas deu que no final eu me aproximei muito do xamanismo e da nova era, até porque, né, meu grande professor aqui, Dom Juan Matos, que é o professor do Carlos Castaneda, ele me deu uma nova visão de vida que, assim, curou muita coisa em mim que eu pensava errado e por causa disso eu criava errado, sabe? Criava com base na dor. E por isso eu fiz uns pedidos para Deus. Um deles foi assim, olha, hoje eu entendo que eu crio com base na dor, na escassez e no medo, e eu preciso transformar isso daí para criar a partir do amor. Então, me ajuda como é que encara esse processo dentro de mim mesma para eu curar a minha história, né? E o outro pedido que eu fiz, eu preciso contar uma historinha pra entender essa parte aí. É que assim, tem uma história que diz que a pulga, se você coloca ela dentro de um pote e tampa, ela vai ficar pulando ali um tempo, ela só vai pular daquela altura. Você pode abrir o pote, depois ela não sai mais. Se você deixa ela procriar ali dentro, todas as pulgas que nascerem daquele ponto em diante, elas vão pular dessa mesma altura. Mesmo se você tirar a tampa, elas não vão conseguir passar, sabe? E eu uso muita metáfora pra aprender no plano espiritual. E aí eu vi isso e eu fui bater um papo com Deus, sabe? Eu falei, e aí, Deus? Tô vendo essa fita acontecer comigo aqui. Eu tô só seguindo os limites dos meus pais, eu não me permito crescer mais do que eles. Eu tenho conteúdo pra caramba, aprendizado pra caramba, falo 4 línguas, tô aprendendo mais 2 e, sabe, meu plano é esse mesmo, trabalhar com o que eu não gosto, viver uma vida que eu não gosto e era pra isso, sabe? Estamos aqui para isso, sabe? Fui perguntar, sabe? E aí eu falei que assim, aquela história da pulga, eu não quero, sabe, que os meus voos, os meus pulos sejam da mesma altura dos meus pais. Se eu nasci com força pra mais, me deixa acessar todo esse potencial aí, né? Me deixa acessar toda essa força aí e tal. Tudo que ajudou a arrumar minha percepção do plano 3D pro plano 5D, que eu confesso, espiritualidade é uma das minhas paixões e entrar na 5ª dimensão tá sendo um barato pra mim, então tô adorando e tô me entregando de todo o coração. O processo é difícil. Por que eu acho muito importante essa cura do seu coração? Onde você tá se buscando, onde eu tô me buscando? Porque o que acontece é assim, quando você tá tentando buscar a sua felicidade pelo pensar, você tá tratando a felicidade como se fosse pensável, raciocinável. Mas a felicidade, para você viver ela, você tem que poder sentir ela. A experiência só é real quando você pode sentir ela, experimentá-la, tá? O que eu quero dizer com isso? Você pensar e viajar e fantasiar sobre cenas de felicidade não vão te trazer esse sentimento super positivo. Por quê? Porque se eu quiser eu posso pegar uma ideia falsa e criar uma fantasia na minha cabeça. Por exemplo, ó, eu tô colocando a Daniela agora sentada embaixo de um coqueiro, lá no Caribe, uma água maravilhosa, uma aguinha de coco aqui do lado dela e o canudinho ainda é azul transparente. Por quê? Porque a mente pode criar mentira, tá? Ela chama a mente por isso, já é a dica. O coração não. O coração ele sente o que é verdadeiro, que passa por ele, tá? Você só consegue sentir felicidade se você seguir sentir seu coração. Então eu já tenho que te dizer que de começo, parabéns se você está numa busca por procurar o caminho pelo emocional. Por quê? Porque pelo emocional você consegue sentir. Então o que acontece? Se a felicidade ela é uma verdade, ela é uma verdade, né? A felicidade ela é uma verdade. Se ela é uma verdade, para ela ser uma verdade, ela não pode ser só uma ideia. Ela tem que ser experimentável. Para ela ser experimentável, ela tem que ser sensível.
Então não adianta você achar que o que te deixa feliz é aquilo que está nas suas ideias. Para você achar o que te deixa feliz, você tem que saber o que te faz se sentir feliz. E se é sobre sentir, quem que você tinha que estar seguindo? Aquele que te faz sentir, seu coração, seu aparelho sensorial, tá? Então o que acontece? Uma pessoa que entra nessa busca de olhar para ela mesma, se não fosse da grana, ela já ia ter muito, no mínimo, muita felicidade, porque ela vai começar agora a fazer com que a vida dela lá fora seja um reflexo da parte bonita do coração dela. Por quê? Porque a partir do momento que ela não tá mais tentando ser pra vida, pra satisfazer ideias que foram colocadas na mente dela desde a infância por outras pessoas, e a partir do momento que ela assume que pra ela entender tem que ser a partir do sentir, primeiro ela já tira um monte de influência que veio a partir do plano das ideias, e ela já começa a conectar pra decidir a partir da própria essência. Então, por exemplo, eu que tô nesse caso, eu trabalhava num trampo que eu ganhava mal bem. Eu odiava, mas eu ganhava bem. E eu tava ficando lá, porque era legal ganhar bem. Mas a minha vida não tava feliz. Ganhar bem não foi a resposta pra mim. Por quê? Porque o que eu gosto é isso aqui. É esse bate-papo onde eu sinto que eu tô ajudando alguém, que eu tô trazendo uma coisa que eu aprendi pra contribuir com o mundo. Pra talvez alguém crescer um pouco mais, pra talvez alguém despertar pra qual seria o próprio caminho de buscar as coisas que deixam ela se sentindo mais viva, que seria o caminho do sentir e não do pensar, né? Então, assim, todo pouquinho de mim que eu compartilho com vocês aqui, que vocês me recebem e que eu posso tocar a percepção de vocês e alguém fazer assim, nossa, o que essa menina tá falando faz sentido. Ah, legal, gostei, fez sentido. Se uma pessoa for tocada com isso, o meu trabalho aqui tá sendo super bem feito, tá? Então, assim, primeiro pra você que tá me dando esse apoio aqui, obrigada. Se você sentiu que gostou do conteúdo, lembra de deixar seu like, seu joinha, deixa um beijo já no seu coração e na sua alma, se inscreva no canal, compartilha com quem você sabe que gosta desse tipo de tema ou que pode crescer também com isso aqui, para talvez também levar aquela sorte para as outras pessoas, ajudar um canal de cura a crescer, para levar cura para mais pessoas ainda. Esse cenário todo tá embasado pra gente ter esse papo sobre espiritualidade. Esse lugar é pra ser mais deles do que meu. Eu saio ganhando, sim, que humildemente falando, eu sinto todo o prazer do mundo quando eu trabalho pra eles, quando eu tenho a chance de servir na minha função do meu papel de cura emocional, que é meu propósito na Terra. Daqui a pouco a gente vai começar até outros papos também sobre telepatia, porque eu amo esse assunto desde que eu descobri ele. Ele aporta para uma cura, gente, que ninguém... imagina só meu mentor que me apresentou o tema e as pessoas com quem eu tive esse encontro tão íntimo, de você se sentir quase tão integrado com a pessoa, quase tanto quanto o próprio Espírito Santo dela. Então, assim, é uma terapia linda entrar em estado de telepatia. É bastante amedrontador, então para entrar nessa terapia você tem que fazer terapia. Porque você vai encontrar como partes suas assim muito delicadas. E é como colocar uma luz num lugar que tá escuro. Então, assim, a pessoa que tá lá no lugar escuro, a hora que a luz acender, ela, nossa, vai sentir uma dor no olho tremenda, né? Só que nesse caso é o olho da percepção, não é o olho físico. Então, assim, vai doer num lugar bem lá dentro, sabe? Mas, assim, tudo em busca de cura. Ai, Daniele, você fala em dor, como você curtiu esse processo? Menina macabra. Então, vamos falar sobre esse momento da minha vida. Esse momento da minha vida deu que eu tava nessa transição e eu pedi essa lição, como eu contei pra vocês, né? E deu que por causa de eu ter pedido essa lição aí, o espírito não me deu. Que o que a gente busca, a tendência é achar. Aliás, isso faz parte do programa, que você procurar, na verdade também está te procurando. Então você vai achar, né? Porque é só um sinal de que aquele caminho tem que ser vivido por você. E aí, deu que no final dessa transição, dos últimos 7 meses pra cá, meninos e meninos do céu, eu entrei num processão. Esse tão grande, mas tão grande. Eu sou uma pessoa que, por natureza, eu adoro explicações, adoro. E eu tava muito cega no processo que começou, e aí depois a espiritualidade com todo carinho veio explicar. Então o que aconteceu? Em novembro foi usado uma jornada bastante espiritual, que chama a jornada de chama gêmea, para me acordar para uma outra jornada que chama jornada de individuação, em português, integration em inglês, que foi descrita por Carl Jung. Rapaz, isso aí é de uma brincadeira, mas de uma brincadeira de dor. É uma caminhada espiritual que você decide, você tem que escolher fazê-la
que é e levantar esse tapete da sua consciência, de tudo que você quis esconder de você mesmo a vida inteira, que você sentiu culpa, qualquer forma de peso, medo, ou seja lá o que for, você vai escancarar esse tapete na sua cara, olhar para todas as suas sombras, toda a sua lama, toda a sua meleca de subconsciente e você vai bater um papo com elas. E eu não sabia que era isso. A pessoa faz uns pedidos porque tem uma força no coração que inspira e chama pra viver, mas não sabe o que tá pedindo exatamente. Gente, devo dizer pra vocês. Assim, aprendi rios. Aprendi rios, ventos, mares, terras, pedras, madeiras, metais. Aprendi sobre tudo que é elemental. Um conhecimento esotérico avançadíssimo me foi dado por causa disso, mas eu devo dizer, eu gosto da Nugon, ela sempre cita essa frase da Britney Spears, né, tipo, nossa, aprendi pra caramba, mais a custo do que, sabe, preferia ter ficado burra, mas essa não é minha verdade, que só está brincadeira aqui, mas essa não é minha verdade, eu gosto de verdade de pegar no meu pé pra crescer, sabe, então eu sabia, não sabia que eram 7 meses chorando. Mas eu sabia que ia ter que cutucar uns processos que estavam escondidos, né? Mas é assim, esse processo te joga pra olhar muita verdade de você mesmo. E eu tava com muita dor de infância, muita coisa que eu escondia de mim mesma, tentando fazer a fortuna, tá ligado? Não, só ia acontecer lá. E com várias quebras no coração, né? De dores que eu fui tentando fingir que não existia e vários furinhos de prego que eu fui deixando no pé e sabe, não fiz o processo pra cicatrizar de verdade na época, porque deu demais, fui fazer só agora. Então você imagina, eu tava curando com 40 anos, coisa que de quando eu tava com, cara, 15, honestamente falando, até antes, 8. Onde é que eu tava mesmo? E tava fazendo o canal do canal, para os espíritos trabalharem. Tem aqui alguns conhecimentos espirituais também muito bom. Frequência vibracional, esse livro ensina muito sobre incorporação, mesmo que ele não fale direto sobre isso. Xenoglacia, que é um evento que acontece bastante comigo, sobre, né, de mediunidade, enfim. Estou com a minha mediunidade aflorada, quero trabalhar para isso, porque é aqui que eu sinto de verdade que eu posso entregar de coração, sentindo prazer, compartilhando o que tem em mim para também ajudar no mundo, né? Porque a gente tem o nosso mapa, ele tem planetas que são pro pessoal, pro transpessoal e pro transcendental. Então aqui eu não tô trabalhando nem só o pessoal, tô trabalhando o transpessoal e o transcendental, que é quando você traz algo teu para compartilhar com o mundo, para você deixar algo que ajude. Assim, tendo aqui a humildade de saber que, tipo, vai chegar onde tiver que chegar e eu não tenho muito controle sobre isso, sabe? Porque o que é da espiritualidade, quem leva são eles. E eu também quero muito desenvolver esse canal pro mundo inteiro, sabe? Já por causa desse meu desejo de conhecer o planeta Terra mesmo, sabe? E trabalhar com espiritualidade onde Deus quiser, sabe? Então, assim, queria poder morrer falando pelo menos 12 línguas, sabe? Mas agora eu já tô no momento da minha vida que agora, tipo, vai onde Deus te levar, sabe? Segue com o que você tem e vai onde Deus te levar. Ele sabe do meu amor pra trabalhar pra ele, então assim, por mais que arda em qualquer evangélico, mas você, xamânica da nova era, falando em trabalhar pra Deus, é exatamente isso. E isso pra todo mundo que é xamânico da nova era, vai fazer todo sentido do mundo, sinto muito, tá ligado? E assim, com muita Umbanda também, sabe? Porque enquanto o espiritismo é tipo a escola da espiritualidade, a Umbanda é a universidade. Tipo, eu não fui indo tão longe quanto o Candomblé e a Quimbanda, mas assim, a sabedoria espiritual de origem africana é muito grande, gente. Então não dá pra ignorar. E outra, né? Eu sou universalista, na real. Então assim, Daniele, mas acredito em Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, na Trindade, mas fala com ancestrais, guias. Tudo isso, gente. Tudo isso mesmo. E o meu coração, por causa de tudo que eu vivi comigo, eu sinto que ainda está tudo sob uma mesma força central. Quer chamar de Deus? Chama. Eu chamo de amor. Às vezes eu chamo de Deus também, porque foi assim como eu aprendi. Tá? Então, pra mim, assim, mesmo que hajam forças da Umbanda, é que nem a força da morte. Estão todos ao trabalho da força do amor. Tá? Que chame de Deus, porque Deus é amor. Então, que quer falar sobre Deus, vamos falar sobre amor, sabe? Ficou muito mais fácil. Dani, mas não acredito em Deus. Cara, você acredita em amor? Você já se apaixonou alguma vez na vida? Você já acessou um campo dentro de você com capacidade pra amar?
sinto muito, você viu Deus, mesmo que você não tenha dado esse nome, sabe? Porque Deus é amor, então assim, acabou. Viu amor, viu Deus, tá? É isso, tá? No mais básico, é isso. Então assim, sim, trabalho pra Deus e eu acho que é tudo ferramenta na mão de Deus, tá? Se não tocar todo mundo, espero que toque alguém. E se tocar alguém, pode ser uma pessoa, já vai ter realizado bastante, sabe? Porque, Jesus amado, você passar por um processo de individuação para se tornar você mesmo e se desapegar das crenças dos seus antepassados, rapaz, isso é... Largar crenças antigas não é fácil. Gente do céu, que bichinho de 7 cabeças. E mesmo agora que eu já aprendi um pouco como é que faz, e porque eu sei que entra em contato com a dor, mesmo assim continua difícil, porque agora eu sei como é que faz, mas eu sei que se eu tiver que fazer, eu vou ter que olhar mais dor interna. Então assim, nossa. Mas o que foi bom? Que quando eu passei esse processo, e eu decidi passar por ele sozinha, eu criei um negócio que eu queria. Eu não sabia o que eu queria, mas depois eu entendi. Que era isso, sabe? A partir do momento que eu olhei pra muita dor minha e aprendi a compreender o meu próprio processo, eu aprendi a me tratar com mais amor. Então eu aprendi a tratar as pessoas ao meu redor com mais carinho. E isso também me ensinou a julgar um pouco menos. Na verdade, assim, é quase uma tarefa. Se eu faço qualquer julgamento, já vem aquela voz que fala assim, você é só uma pequena servente, não entende de nada. Joga fora esse julgamento. Que a mesma régua com que você julga outra pessoa, você vai usar para julgar você mesmo. Então, se você quer se perdoar, entende o outro, né? Vamos compreender os processos dos amiguinhos, porque, ser adulto é paulada, galera, vocês estão ligados? Então, assim, tá todo mundo... Mesmo que a gente passe por umas fases lindas, a vida tem vários altos e baixos, né? E baixo dói em qualquer lugar. Pode ser milionário, baixo vai doer também, porque vai ter também. E, gente, é isso. Então eu declaro dado a abertura desse canal para ser um espaço de serventia para os espíritos trabalharem me usando como uma mensageira mesmo de forças muito bonitas, porque eu fiz uma limpeza muito grande, tanto na casa quanto em mim, tanto por fora quanto por dentro, para chegar aqui e poder ter certeza que as canalizações vão partir de um lugar bom para o bem, sabe, do bem para o bem, com o bem e pelo bem, sabe? Eu produzo muita coisa sozinha, mas então sim, as coisas que vocês podem trazer podem ser muito inspiradoras pra gente desenvolver bastante papo profundo. Então é isso, muito obrigada por estar aqui. Obrigada a toda a espiritualidade que me inspira, que me, sabe, todo o embasamento que vocês me dão. Vocês sabem o quanto eu adoro vocês e quanto eu acho que eu só cheguei tão longe que quanto eu queria, porque vocês estavam falando pra mim aí do outro lado tudo que vocês falaram. Gratidão por realmente todo o embasamento que vocês me dão. Comecei esse processo inteiro porque eu vivi um negócio muito forte aí de relação que me fez olhar bastante dor. Não era com uma pessoa má, não, uma pessoa assim do bem, a pessoa do bem, mas tão do bem que a verdade dela iluminou as minhas mentiras e fez eu ver que eu tava mentindo pra mim. E por causa disso eu entrei num processão tremendo, sabe? Mas aqui eles estão falando que tudo isso começou pra minha cura, que isso aqui tudo faz parte dessa cura, sabe? Então assim, eles contaram aqui também um pouquinho pra vocês a minha história, que me encorajou foi ter atravessado esse processo de dor por causa desse amor aí, e que por isso também, para eu viver esse trabalho, eles começaram a fazer um trabalho interno comigo de me tornar uma mulher muito racional, para eu não ficar excessivamente presa nas emoções, porque eu tenho esse lado, né, como escorpião, ascendente em virgem, lua em capricórnio, e enfim, eu tenho uma concentração ali de 10 planetas entre escorpião, sagitário e capricórnio, tudo ainda no bottom, no baixo céu, né? Então assim, eles estão falando, olha, você fez um processo de limpeza muito bonito, você revelou a beleza do seu coração para você mesmo, você achou a sua pérola, é só você não ficar apegado aos processos de querer saber o resultado no futuro, e sai plantando suas sementes. Você tá tirando a venda dos seus olhos e virão coisas materiais como resultado disso, sabe? Mas continue tomando a sua ação e continue seguindo racionalmente, sabe? Fazendo esse trabalho, lembrando de ser disciplinada, lembrando de fazer isso com verdade, bastante conectada,
com bastante verdade. Não precisa entregar só o que agrada, pode entregar a verdade que corta as ilusões também. Então, assim, me dando bastante carta branca aqui, que saiu confiança, autoconfiança, magia e paz, né? Então, assim, muita carta branca pra seguir. Mas se você veio aqui dar uma passadinha de curiosidade pra assistir, obrigado por ter me acompanhado, obrigado por todo o carinho aí da sua atenção, do seu tempo, da sua energia. Gratidão a toda espiritualidade que me dá força, que me dá coragem, que me dá inspiração para todas as minhas loucuras. Lembre de deixar aí pra mim seus likes, seus subscribe, né? Se inscreve no canal, compartilha aí pra mim, porque você sabe que gosta, sabe? Ajuda aqui a dar uma força, porque isso aqui é onde eu sei compartilhar o amor e como ele vem de dentro de mim pro mundo, sabe? Então, gratidão aí se você me ajudar a fortalecer esse canal aí. Obrigada de novo, fica com Deus, as forças que te protegem, as forças do amor, e que seu dia seja lindãozão e que venha aí pela frente um final de semana legalzão também, tá bom, gente? Brigadão, beijão no seu coração. Tchau, tchau.